Abra sua Bíblia em Apocalipse 2 e vamos ler a partir do verso 18. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Essa é a quarta mensagem da nossa série. Quem tem ouvidos, ouça. Mensagens para a igreja de hoje, baseada aí nas cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já estamos aí na quarta igreja hoje, e eu convido você para que me acompanhe nessa leitura. Apocalipse 2, verso 18, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Leia comigo 25 e 26. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Leia comigo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, que deu uma pane aqui. Um minutinho. Bem, eu cresci numa... Opa, espera aí que vai dar tudo certo aqui, irmãos. Às vezes o digital tem isso, né? Veio. Eu cresci, passei a minha infância até os 12 anos de idade, ou seja, né, no começo da minha adolescência, eu passei numa casa lá na Baixada Fluminense, num local chamado São Mateus, que não é Espírito Santo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E essa casa, ela tinha um pé de goiaba enorme. E esse era o local que mais eu tenho referência na minha infância. A gente morava numa casa e era um quintal muito grande, e esse pé de goiaba ele chamava atenção. E por lá eu passava, brincava de tudo, jogava meus bonequinhos com paraquedas, que era feito de saco, né? Para eles irem caindo como se fosse devagarinho, né? E esse pé dava muita goiaba, irmãos, muita goiaba, a ponto de
eu fazer os meus primeiros empreendimentos empresariais no meu bairro, né? Não dava para os amigos e vendia para os outros, era assim a regra. Mas o fato é que quem gosta de goiaba, eu gosto muito de goiaba, e se você tem essa particularidade igual a mim, sabe que a goiaba tem um ponto que não é tão bom assim. Qual é o problema da goiaba? É que quando você morde, você pega aquela goiaba e você morde aquela goiaba, o que você tem a chance de encontrar nessa goiaba? Um bichinho, né? Você olha, esse é o caos de quem ama a goiaba, né? Quem morde a goiaba. E tanto é que tem gente que fala que prefere que goiaba é feita para comer sem olhar, não é isso? Tem gente que fala isso. Mas o que é pior ainda do que arrumar o bichinho da goiaba? O que é pior do que isso? É arrumar meio bichinho, gente. É quando a gente se depara com meio bichinho. É porque o caos foi um pouco maior. É porque tem algo ali que você já absorveu nessa história. E existe um ditado que, quando isso acontece perto de alguém, a pessoa é a sua amiga, seu companheiro, ele vai falar assim: é tudo goiaba, né? Ou então tem uma frasezinha que é melhor ainda, né? Bicho de goiaba, goiaba é. Não é isso que fala? É bicho de goiaba, goiaba é. Mas eu quero afirmar, à luz da ciência, tá? Com toda a convicção da minha vida, que não. Bicho de goiaba não é goiaba. Mais ainda, o bicho de goiaba, ele parou ali de uma forma um pouco estranha. E eu vou te explicar como ele foi parar ali. Existe uma mosca, uma mosquinha, que quando essa fruta vai se tornando apetitosa, que ela vai saindo daquele estado que eu mais gosto, né? O estado de devez para madura, ela pousa suavemente na casca da uva. E ali ela faz um pequeno furinho. E ali ela deposita os seus ovinhos, que a gente não consegue identificar. Esses ovinhos, desse furinho que a gente não consegue ver, desses ovinhos que a gente não consegue identificar, eles vão se formando ali dentro. Então, a larva nada mais é do que o primeiro sinal de uma mosquinha que está por vir. Mais ainda, que estranho começo, pastor, para uma mensagem. Essa larva, a função dela, qual é? É que, conforme ela vai crescendo, ela vai se alimentando da própria polpa da goiaba e vai criando túneis dentro da goiaba, e isso vai trazendo um oxigênio para dentro da goiaba, e isso causa um processo de apodrecimento mais rápido da goiaba. E a missão da larva qual é? É se tornar mosca. Só que para isso acontecer, essa goiaba ela precisa apodrecer, cair no chão, para que essa larva aí sim tenha contato com a terra e se torne mosca e siga a vida dela. Mas hoje a mensagem não é de larvas que se tornam moscas, mas quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, a gente vai entender melhor, com o exemplo dessa fruta, o estado que a igreja de Tiatira estava. A igreja de Tiatira, ela era vista por fora como uma bela igreja, uma igreja viçosa, uma igreja que saltava aos olhos daqueles que passavam por ela, daqueles que tinham o primeiro contato, ela chamava a atenção, ela mostrava um sabor, mostrava vontade de prová-la. Só que por dentro a igreja ela estava contaminada. Existia uma larva dentro dessa igreja chamada Jezabel, que contaminava o seu interior. E assim como tantas igrejas e cristãos atuais, a igreja de Tiatira, ela estava apodrecendo, ela estava num processo acelerado de apodrecimento, de dentro para fora.
Tiatira era uma pequena e pouco importante cidade nesse local, né? nessa faixa das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, que é na região da Ásia Menor. A Tiatira era a menor dessas cidades, diferente das demais que nós falamos aqui. Nós já falamos de Éfeso, nós já falamos de Esmirna, nós já falamos de Pérgamo. A cidade de Tiatira era a menos importante, mas curiosamente, a carta da igreja de Tiatira é a maior de todas, é a que mais Jesus investiu tempo fazendo e enviando para essa igreja. Diferente dessas demais cidades, né, das cartas aí das igrejas, quando a gente estuda sobre o contexto dessas outras cidades que nós falamos, em Tiatira não havia uma importância política para a Ásia Menor. Ela não tinha um grande templo religioso, ela não tinha um grande porto, mas ela tinha uma característica, digamos assim, estratégica. E qual era essa característica? É porque Tiatira era um caminho do correio imperial. Então toda mercadoria que passava da Ásia para chegar até o porto, todo material que passava para chegar até o templo, eles passavam por essa pequena cidade de Tiatira. Então era uma cidade basicamente de passagem. Então, de certa forma, ela tinha uma proteção comercial, porque ali passava o correio imperial, por ali passavam as mercadorias, e por ali funcionavam a maior parte do que eles chamavam de grêmios, que é comparado aos sindicatos. Nós já falamos disso daí na cidade de Esmirna, que também tinha essas agremiações que funcionavam como uma espécie de sindicatos, mas em Tiatira era o local onde isso mais acontecia. Então lá tinha essa espécie de sindicatos de todas as coisas, de lã, de couro, de linho, de púrpura, dos alfaiates, dos tintureiros, dos que mexiam com ferro e com bronze, enfim. Inclusive, apenas como curiosidade, a primeira mulher que foi convertida por Paulo na cidade de Filipos, quando nós lemos lá, inclusive era uma personagem que tem muito a ver com a nossa igreja, eu sempre considero assim, que é Lídia, uma mulher que foi convertida por Paulo. E por que eu falo que ela tem muito a ver conosco? Porque ela claramente, quando ela se converte, ela e sua família, toda a sua família foi batizada, né? E é um dos pontos que a gente sempre lembra quando a gente fala do batismo infantil. Ela era uma vendedora de púrpura originária da cidade de Tiatira. A gente não sabe se Lídia participou dessa igreja de Tiatira, e o mais provável até que não, porque ela morava em Filipos, ela era originária de Tiatira, morava em Filipos, e a igreja de Filipos se reuniu na casa de Lídia. Isso nós sabemos bem, a Bíblia narra isso. Só que, assim como foi falado aqui, se eu não me engano foi você, né, Rafael, falou sobre esse contexto das agremiações aqui. Esses sindicatos, eles aconteciam de uma forma muito além do que a gente tem de concebido, modelo concebido hoje. Porque esses sindicatos, eles tinham fins comerciais, sociais, eles tinham abrangências religiosas, ou seja, os historiadores afirmavam que era quase impossível alguém sobreviver se eles não fossem afiliados a essas agremiações. E nessas reuniões das agremiações, eles tinham, além de uma festa muito libertina, uma festa regada a muita bebida, ao fato de se alegrarem até ao extremo, participando de relacionamentos, ficando bêbados ao extremo. Eles também tinham um culto a como uma espécie de padroeiros, vamos dizer assim, que mais se aproxima da nossa cultura, aos seus deuses específicos. Cada agremiação tinha o seu deus específico. E a esses deuses, eles também faziam oferendas e cultos que, na verdade, eram envolvidos com muita prostituição. É uma prática comum de deuses pagãos, é que
os homens se relacionassem com as prostitutas cultuais. Ou seja, isso vai muito além do que uma espécie de festa de São João, isso vai bem além do que simplesmente um local onde está acontecendo de forma sutil um fato religioso. Não, isso envolvia o pecado na sua maior essência. E aqui que estava o perigo, meus irmãos, porque é nesse cenário que os cristãos que viviam naquela cidade precisavam levantar a sua voz, ou então simplesmente ter o seu momento de postura cristã. E como é que um cristão ele vai se posicionar diante de um contexto tão pecaminoso? Será que ele se coloca prosperando ou protestando? Será que ele se coloca dando bom testemunho ou participando, que é o mais fácil desse contexto todo? Será que isso acontece ainda hoje? Será que no nosso contexto aqui, cidade de Macaé, Brasil, será que isso acontece ainda hoje de certas formas? Eu tenho certeza que sim. Infelizmente, as agremiações, entre aspas, políticas de hoje, nós temos visto irmãos e irmãs que preferem a prosperidade, ao contrário da sua posição como cristão, ao bom testemunho. Será que em meio às, entre aspas, portas abertas, às, entre aspas, oportunidades, aos grandes contratos, nós ainda veremos irmãos e irmãs caindo em grandes ciladas? Fato é que a vida do cristão, a minha vida e a sua vida, a vida de quem se aproxima do Senhor, é uma vida que obrigatoriamente tem o desafio de dizer não. E eu quero trazer essa informação de forma muito clara para você essa noite. A vida do cristão é uma vida recheada pelo desafio de dizer não. Dizer não à corrupção, dizer não ao conformismo com a imoralidade, não às idolatrias desse mundo, que são o sucesso, o poder, a fama, os seguidores, o prazer, a aparência. Tudo isso pode se tornar um Deus, tudo isso pode se tornar uma idolatria. Ser cristão no mundo de hoje é ter a capacidade de dizer não à libertinagem, não à cultura da tolerância com o pecado. Nós somos chamados a dizer não ao relativismo, a dizer não, depende, né? Não ao fato de se dizer cristão, mas que não é capaz de dizer não para si mesmo, dizer não para os próprios desejos da carne. A vida do cristão é recheada pelo desafio de dizer não. Irmãos, é nessa hora, exatamente nessa hora, onde nós estamos numa situação, a situação se apronta na nossa frente, é exatamente nessa hora que a mosca da fruta, ela vem sobre você, depositando as suas larvas de engano. Na situação de Tiatira, o engano de Jezabel, lá no versículo 24, diz-se que para vencer Satanás, veja bem, seria necessário conhecer as coisas profundas dele. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela própria experiência. É isso que está dizendo que é o grande engano da igreja naquele tempo. E será que isso ocorre ainda hoje, irmãos e irmãs? Será que isso ainda ocorre hoje? Infelizmente, quando eu converso com alguns pais, algumas mães, pela graça do Senhor, não aqui nessa igreja, ainda não tive, espero não ter essa experiência, mas quando a gente conversa, e eu tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo com adolescentes, e às vezes a gente ia preocupado, conversar com o pai e com a mãe, falando assim, estou preocupado com seu filho, estou preocupado com sua filha, ela já não é a mesma aqui, vamos trabalhar juntos para a gente retomar o caminho da santidade, da gente não perder esse adolescente. O pai falava assim, a mãe às vezes falava assim, é a vida, às vezes acontece mesmo, às vezes tem que ir mesmo para entender como o mundo é ruim.
E infelizmente esse discurso às vezes aparecia. Tipo assim, às vezes tem que entender mesmo, às vezes aconteceu isso comigo, eu fui, e estou aqui, às vezes tem que mesmo tomar os tapas da vida, e está seguindo o caminho. Certamente, João usou o termo Jezabel, se referindo não a uma pessoa específica, provavelmente não foi a própria Jezabel, provavelmente é uma metáfora, lembrando lá do Antigo Testamento, daquela mulher que foi líder, né, foi casada com o rei de Israel, uma mulher que perseguiu o profeta Elias, uma profetisa de Baal, que a gente lê a história dela lá toda em 1ª e 2ª Reis. Essa mulher que é considerada por muitos até hoje como uma mulher mais perversa que existiu na Bíblia, a mulher mais perversa da Bíblia, uma falsa profetisa que estava na igreja de Tiatira. Certamente, talvez um ensino como o de Jezabel acontecia nessa igreja, e o fato é que Tiatira, veja bem, normalizava a imoralidade. No meio da igreja, no meio do povo de Deus. Mais ainda, repare ainda que esses ensinos de Jezabel, que normalizavam aquilo que era imoral, era parte do ensino da igreja. Será que isso tem acontecido hoje, irmãos? Infelizmente sim, e essa era a cultura da igreja de Tiatira. Por fora, uma igreja próspera, vibrante, bonita de ver, aos olhos de qualquer observador parecia uma igreja saudável, mas que por dentro ela era carcomida, sua polpa, comprometida, prestes a apodrecer completamente. Mas apesar do seu estado tão caótico aos olhos de Jesus, você vai notar que, assim como a goiaba que nós falamos, Jesus deseja aproveitar a boa parte dessa igreja. Jesus deseja aproveitar aquilo que ainda está saudável, porque a outra parte ela será cuspida. Mas assim como nós vemos nos versos 21 e 22, apesar do tempo que eles tiveram para se arrepender dos seus pecados, apesar de todo o tempo que o Senhor deu e mostrou para eles que eles estavam em pecado, eles se mantiveram naquela posição, e por isso Deus mandaria justiça para aquela parte que já não servia mais daquele fruto. E é nessa parte boa, naquilo que nós temos ainda de bom sabor da igreja, é que nós podemos aprender algumas lições, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições. Leia comigo o verso 19 mais uma vez. Vamos ler juntos? O verso 19, por gentileza. Me ajuda aí, Fernandinha. Vamos juntos, irmãos. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta: quais devem ser as características da nossa igreja, de acordo com esse texto? A igreja de Tiatira, uma igreja de um local sem tanta expressão, ela tinha, veja bem, um sabor relevante para Deus. Aquela parte boa ainda era importante, era relevante para Deus. Apesar dos seus muitos pecados, essa igreja, ela carregava consigo uma parte que Jesus jamais desprezaria. Cristo olha para a igreja e não olha para a igreja de qualquer jeito. Se você reparar o verso 18 que ele diz, né? Ele olha com chamas de fogo. Ele vê algumas características, na verdade 6 características indispensáveis para a igreja, que lhe davam essa boa aparência, essa viçosidade
que davam essa aparência e esse sabor diferenciado. Quais eram essas 6 características? A primeira delas era a operosidade. Ele fala assim: eu conheço, Tiatira, as suas obras. Eu sei o que você faz. O segundo era o amor. Eu conheço o seu amor. O terceiro era a fé. Eu conheço, Tiatira, a sua fé. Eu conheço o seu serviço, era o quarto. Eu conheço a sua perseverança, era o quinto. E eu sei do seu crescimento, Tiatira. Quando ele fala assim, que você faz mais agora do que fazia lá no princípio. Ou seja, o que traz beleza, o que traz sabor de uma igreja nesse mundo são as suas obras, motivada pelo amor, pela fé, demonstradas através do serviço, alimentadas pela perseverança e retribuídas com crescimento. Veja que isso forma um ciclo saudável de qualquer igreja. Uma igreja que, por suas obras, ela serve motivada pelo amor e pela fé, ela se demonstra ao mundo através do seu serviço. Esse serviço é alimentado pela perseverança daqueles que seguram a corda, daqueles que vão adiante, e esse processo é retribuído pelo crescimento. Se você entendeu isso, diga amém. A mistura, irmãos, desses elementos, elas formam uma igreja atrativa, uma igreja saborosa, e nenhum desses sabores, nenhum desse tipo pode faltar para nós. Uma igreja que tem obras, uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que sabe servir o próximo, uma igreja perseverante e uma igreja que Deus dá crescimento. Este deve ser o sabor da nossa igreja, meus irmãos. Esse deve ser o seu sabor. Esse deve ser o seu sabor como cristão. É de uma igreja assim que o nosso bairro precisa. É de uma igreja assim que o mundo precisa. E nós queremos ser uma igreja saborosa ao mundo. Se você crê nisso, diga amém. A segunda pergunta que eu faço é: o que afinal estraga, apodrece, termina com uma igreja? Se de um lado a gente pode ver aqui aquilo que dá sabor, essa igreja também nos ensina aquilo que nós não devemos ser. A igreja de Tiatira, ela nos mostra que existem algumas características nocivas, ou seja, prejudiciais para a igreja, e eu posso chamar aqui como se fossem os 3 P's do pecado, né? Que é o quê? Permissividade, a prática em si e a persistência no pecado. Ou seja, em Tiatira havia uma permissividade, uma tolerância excessiva com o pecado, que é a tolerância com Jezabel, com os ensinos de Jezabel, aquilo que seduzia as pessoas, aquilo que levava a igreja ao engano e que era permitido, era ensinado, doutrinas falsas, doutrinas contrárias a Deus. Obrigado, querido, estou precisando muito, hoje está tenso aqui. A segunda, primeira permissividade, primeiro P. O segundo era a própria prática do pecado. A igreja de Tiatira vivia na prática constante do pecado. Ela acabava fazendo isso de forma contínua. Você repara no verso 20, eles seguiam por caminhos de prostituição. Mais ainda, o outro ponto relacionado é que eles não só seguiam, eles não só aprendiam e praticavam, mas eles também persistiam no pecado. Quando a gente olha o 21, a gente entende bem isso. Eu dei tempo para vocês, eu mostrei para vocês o caminho, eu dei tempo para que vocês se arrependessem da sua prostituição. E quando a gente olha a igreja de Éfeso, por exemplo, que uma das características dela é que ela não suportava os falsos ensinos. Aqui em Tiatira é diferente. Eles não apenas toleravam a falsa profetisa, mas essa falsa profetisa, esse falso ensinamento,
ele estava sendo permeado no meio da igreja. Ou seja, essa falsa profetisa, ela tinha uma influência no meio da igreja, assim como Jezabel foi tão influente para o mal do povo de Deus lá em Israel, no Antigo Testamento. Essa nova Jezabel, ela também estava sendo influente no seio da igreja de Tiatira naquele tempo. E meus irmãos, quando nós trazemos essa lição para a igreja de hoje, eu me arrisco a dizer que a Jezabel provavelmente pregava o que nós chamamos do evangelho do nada a ver. Ela pregava esse evangelho do nada a ver. Nada a ver eu ficar com aquele garoto de vez em quando, a juventude vai dizer assim. Nada a ver eu ter relações sexuais antes do casamento. Nada a ver eu frequentar aquele lugar, aquela festa, usar aquilo, beber aquilo outro. Nada a ver eu perder o controle de vez em quando. Nada a ver eu fazer uma mentirinha aqui, outra ali, para me livrar de certos problemas. Nada a ver eu trair se ninguém descobrir. Nada a ver. Nada a ver eu priorizar o meu dinheiro, as minhas atividades, o meu trabalho acima do meu Deus. Nada a ver eu seguir aquilo que me faz feliz, mesmo que a tua felicidade vá contra os princípios bíblicos que Deus tem para você. Na filosofia de Jezabel, a maneira de vencer o pecado era conhecer o próprio pecado. E veja bem como essa artimanha é sutil. Enquanto em Éfeso, Deus falava aqui assim, Éfeso, vocês não toleram a falsa doutrina, mas ali o próprio Cristo aponta o contrário, fala que ali tinha uma rigidez tamanha da lei que se tornava legalismo na igreja de Éfeso. Eles eram tão apegados à lei que eles se tornavam legalistas. Aqui em Tiatira não. O problema era o liberalismo, era a libertinagem. Eles expressavam o oposto de Éfeso, ou seja, eles expressavam a rejeição da lei de Deus. A terceira e última pergunta que eu quero fazer é: como uma igreja, um cristão pode ser sarado? Como uma igreja pode ser sarado? A gente aprendeu até agora o que dá sabor e o que dá beleza a uma igreja. Nós também analisamos o que estraga, o que apodrece uma igreja. Mas a boa notícia é que existe um caminho para sarar a igreja que está na rota errada, ao irmão e irmã que está no caminho contaminado, talvez. O primeiro deles, leia comigo o verso 24. Vamos ler juntos esse versículo. 24, Fernandinho. Vamos juntos? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Satanás, meus irmãos, usa pessoas simpáticas e muitas vezes próximas e queridas para nos induzir ao erro. Infelizmente, essa é uma prática. Um exemplo interessante sobre isso é quando a gente olha na história de Jesus, um dos seus próprios discípulos, que foi Pedro, quando ele fala que Jesus, fala que ele deveria sofrer, que ele certamente seria morto, e Pedro, que é o seu amigo querido, o seu discípulo amado, seu discípulo ali que caminhava com ele, que aprendia ele na mesma hora, ele fala assim, jamais, isso de modo algum vai acontecer com o senhor, Rabi, de modo algum. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro nessa hora? Para trás de mim, o quê? Satanás. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de
tropeço. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Ou seja, resista ao pecado, mesmo quando pessoas próximas, mesmo quando pessoas queridas queiram levar você para esse caminho. Resista, diga não. Segundo ponto, reforce algumas colunas que são responsáveis por sustentar a sua fé. Mesmo quando as outras opções parecerem, à primeira vista, mais espirituais. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha o que diz lá no verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Se tem uma coisa interessante que aconteceu comigo lá no seminário, que eu guardo com uma boa memória, seminarista é bicho doido, né? E às vezes o seminarista ele quer tirar um coelho da cartola, muitas vezes, né? E eu não esqueço um trabalho que a gente foi fazer, que nada mais era do que uma interpretação, né? Que a gente chama de exegese bíblica. E um aluno tirou uma teoria, e o professor falou assim: meu filho, de onde você tirou isso? Porque você foi muito criativo aqui. Ele falou assim: não, aí ele elaborou uma resposta, e o professor com muita tranquilidade falou assim: deixa eu te falar uma coisa, meu filho, olha aqui. Deus vai se revelando com o passar do tempo, isso é verdade. Mas quando a gente olha na teologia, e quando a gente não encontra nada nesse sentido sobre isso, levanta um alerta, que provavelmente homens bem mais capacitados, estudiosos, bem mais além na teologia do que nós, eles já passaram por esse versículo tantas vezes, e se nenhum deles notou que isso chame a sua atenção. Onde eu estou querendo chegar? É que muitas vezes nós somos induzidos como cristãos a ficar com os olhos atentos às novidades espirituais, aos lançamentos, às novidades que muitas vezes aparecem, e o que Deus está clamando para nós é: leia o velho livro. A palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Leia o velho livro. Ali estão as palavras do Senhor, ali está a revelação do Senhor. Leia o velho livro. O que precisamos não são novidades, o que precisamos é encontrar as novidades no velho livro. O que precisamos é buscar o Senhor. Precisamos conhecer aquilo que o Senhor já nos revelou, aquilo que Ele já nos deu. A graça do Senhor nos basta, meu irmão. E quando nós conhecemos aquilo que Deus já nos revelou, por meio de Jesus e da sua palavra, nós viveremos em novidade de vida. Se você crê nisso, diga amém. Quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos achar a face do Senhor, e nele nós vamos viver em novidade de vida. Foi isso que Paulo nos ensinou na carta aos Romanos. O terceiro ponto: se você quer ser sarado do pecado, mantenha-se firme nas promessas de Deus, mesmo quando isso custar os privilégios do mundo. É o que diz lá dos versos 26 a 28. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi o meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ou seja, meus irmãos, nós não precisamos dos privilégios desse mundo. Essa é a verdade. Se queremos acumular tesouros do céu, nós temos que saber dizer não a alguns privilégios, entre aspas, algumas benevolências, algumas, entre aspas, oportunidades que esse mundo nos oferece. Portanto, meus irmãos, o que pode sarar a sua vida hoje é que você, em nome de Jesus, resista ao pecado, mesmo quando pessoas próximas e queridas tentarem desviar você. Reforce as colunas que sustentam a sua fé, mesmo quando outras opções parecerem mais espirituais. Mantenha-se firme nas promessas de Deus, mesmo quanto isso irá custar, possa custar
privilégios desse mundo. Por fim, o que diz o verso 29 que nós lemos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você.